tema da nossa mensagem é o Deus que transforma. Amém? O Deus que transforma. Hoje vamos falar sobre transformação. E o conhecimento, ele abre possibilidades. E abre também oportunidades, possibilidades e oportunidades de mudança. Quando nós entendemos, quando nós conhecemos o plano de Deus. Então, no momento em que nós temos o conhecimento, a possibilidade já fica disponível. A oportunidade também. Então, nós precisamos aprender a tomar posse. Romanos 12, 2. Olha o que diz. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Curvem a cabeça, vamos orar. Senhor, é a Tua palavra. E nós sabemos que na Tua palavra há poder. Então que esse poder haja no nosso meio, haja no nosso coração. Que esta noite seja uma noite de mudanças e transformação na vida dos Seus filhos. Que nós possamos ser abençoados, fortalecidos pelo poder que há no Senhor e sermos alimentados através daquilo que o Senhor tem para a sua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em toda a história da Bíblia, nós podemos ver transformações acontecendo, de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis, a história começa com a criação dos céus e da terra. Diz a palavra que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. E Deus, através da sua palavra, através do seu poder, Ele traz luz às trevas. Ou seja, transformação. Aquilo que era trevas, Deus transforma em luz. E nós podemos ver em Gênesis, lá no capítulo 1, todas as transformações que Deus operou na criação da terra. Foram 6 dias de muito trabalho, de muita dedicação, de muita criatividade. Nós temos um Deus criativo. Pensar numa flor e para ela uma cor e um perfume próprio. Olha que Deus criativo. Mas usou de criatividade, mas também de muito poder. E quando nós vamos para os evangelhos, nós vemos a transformação que Jesus trouxe para a história da humanidade. Quantas mudanças ocorridas, quantos ensinamentos, quantos milagres e maravilhas operados. E é maravilhoso pensar que depois de 400 anos de silêncio de Deus, o choro de um bebê numa estrebaria vem abalar as estruturas da terra. O rei chegou. E quantas histórias nós temos para contar? Uma delas é a conhecida festa de casamento, em que Jesus e seus discípulos foram convidados. O que poderia se transformar num grande fracasso, numa grande vergonha, foi o palco do primeiro milagre que Jesus operou. O vinho da festa acaba.
mas Jesus estava lá. E como é bom a gente pensar que onde Jesus está, não há vergonha. Onde Jesus está, não há impossíveis. Aquele vinho acabou, mas Jesus estava naquela festa. E Ele transforma a água em vinho, dando início ao seu ministério na terra. O primeiro milagre de Jesus, o start do seu ministério na terra, foi a transformação. E é um milagre que Ele continua realizando todos os dias. O primeiro, e a partir desse primeiro milagre, Ele continua realizando transformações todos os dias. Todos os dias, pessoas do mundo todo têm a oportunidade de ter um encontro com Cristo e ter as suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Mas nós precisamos permitir que Deus trabalhe na nossa vida, no nosso caráter, trazendo essas transformações. E qual é o processo? O processo é, eu ouço. A fé vem pelo ouvir. E você sabe que uma vez eu fiquei preocupada com esse versículo, porque nós temos um ministério de surdos na igreja. E eu falei, como que eu vou citar esse versículo que a fé vem pelo ouvir? Então eu falei com a Vânia, Vânia, como que vai ser isso? Aí ela falou, olha, esse ouvir vem aqui, ó. Deus fala ao coração. Então, é esse sentir também. É essa certeza que Deus é quem está falando. Então, a primeira coisa, eu ouço. Eu ouço, eu creio. Eu creio no quê? Que não há impossíveis para Deus. E eu permito ter fé em um plano de bênção, um plano de crescimento, de graça e favor. Eu permito que Deus trabalhe na minha vida. Eu ouço, creio e permito que a palavra entre no meu coração e faça as mudanças e as transformações que forem necessárias. Para isso, o coração precisa estar sensível. O nosso coração, ele é trocado na nossa conversão. A palavra diz que Deus é aquele que tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne, um coração sensível a Ele. Hebreus 4, 7 diz assim, hoje, quando? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje. Não é daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês. Não. A palavra diz que é hoje, neste dia, neste culto que o Senhor preparou desde a eternidade, para nós estarmos. Ele diz hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração. Jesus, ele veio para trazer vida no lugar da morte. Ele veio para transformar corações. Ele veio para mudar histórias. E a transformação é tanta, que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Olha que maravilha. Queridos, ele continua transformando vidas e dividindo a história daqueles que nele crê. Amém, igreja? Amém. Antes de Cristo,
ladrão, mentiroso, enganador, drogado, bêbado, prostituta. Depois de Cristo, nova criatura. Nasceu de novo da água e do Espírito. É uma pessoa honesta, é uma pessoa justa, abençoada. Então, qual deve ser, igreja, o nosso procedimento? Depois que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Efésios 4, 25 a 32, nos dá essa direção. Olha o que diz. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis... Participa, igreja. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, longe, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes de tudo isso que longe de nós, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia. Teve um encontro com Cristo? Então não dê lugar ao diabo. Você é nova criatura. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Um dos exemplos aqui de transformação após o encontro com Cristo. Lembram de Zaqueu? Zaqueu era maioral dos publicanos, coletor de impostos do Império Romano. A fama desses homens é que cobravam mais e muito mais do que deviam, de todas as pessoas e dos pobres também. E para quê? Para os seus deleites. Tornavam-se homens riquíssimos através de defraudar os outros, as pessoas, os pobres. Mas um dia, Zaqueu ouviu falar de Jesus chegando na cidade de Jericó, onde ele morava. E ele quis ver, quis saber quem era Jesus. Falei, eu não posso perder essa, eu quero ver Jesus. Mas ele não podia, porque uma multidão estava naquele lugar, esperando por Jesus. E também, como ele era de baixa estatura, ele não poderia, erguer o pé aqui, já fica bem alta, né? Ele também não poderia. Então, o esperto Zaqueu, ele sobe em uma árvore. E ele aguarda ali que Jesus passe por ali. E Jesus chega e para bem debaixo daquela árvore. Olha para o alto e diz, Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na sua casa. E Zaqueu obedece, desce depressa da árvore e com alegria, diz o texto,
leva Jesus para a sua casa. Aleluia. Jesus o viu. E Jesus nos vê, queridos. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas limitações. Como é maravilhoso saber que nós temos um Deus vivo que olha para nós, que nos vê, nos conhece pelo nome. Ele não falou, ô cara, desce daí. Ele falou, Zaqueu, desce daí. Esse Deus que sabe o nosso nome. Esse Deus que é um Deus que vem para buscar uma igreja, mas é um Deus pessoal, que sabe tudo de nós, que sabe aquilo que nós já fizemos, sabe aquilo que nós fazemos hoje. Ele conhece o nosso coração, o quanto o nosso coração está pronto e inclinado para lhe servir, para as mudanças que Ele quer operar. Nós temos esse Deus que nos conhece e nós precisamos celebrar mais a nossa condição de filhas de Deus, de filhos amados de Deus. Celebrar porque nós cremos num Deus que opera milagres. Eu não sei como você entrou neste lugar, eu não sei quais têm sido as suas lutas, mas eu sei que tem um Deus neste lugar, que é poderoso, que olha para você, que quer ir com você para casa, quer morar onde você mora, quer estar onde você está. Nós cremos nesse Deus. E milagres continuam acontecendo. Zaqueu, depois daquele encontro com Jesus, ali mesmo na sua casa, ele confessa os seus pecados. Ele se compromete a dar aos pobres metade dos seus bens e devolver até 4 vezes mais para aqueles que porventura ele tenha defraudado. E Jesus se alegra, porque naquele dia chegou salvação naquela casa. Deus se alegra com a salvação do perdido. Zaqueu passou a ser uma nova criatura, honrando a palavra que nós acabamos de ler. Aquele que roubava, não roube mais. E muitas vezes, queridos, nós acreditamos nos ladrões aí, que bate carteira, que a gente tem que ficar esperto por causa do celular, aqueles que a gente vê pela TV, nas reportagens. São, sim, ladrões, mas eles não são os únicos. Existem ladrões da alegria, existem ladrões da paz, do amor, da comunhão. Pessoas, muitas vezes, que são usadas pelo diabo para causar discórdias, destruição nos lares, nas famílias e até na igreja. Gente fofoqueira a serviço do Satanás. Gente que, ao invés de promover a unidade, causa discórdias. Gente ingrata que, após ser curada, ser cuidada, ser tratada, vai embora e não volta nem para agradecer. Some um dia, onde está? Já foi. E Jesus passou por isso. Ele curou 10 leprosos e um só voltou para agradecer. E às vezes, pastor, eu fico pensando, talvez essa seja uma matemática. 10, 9 ingratos, 1 grato. Mas glorificamos a Deus. Nós precisamos nos alegrar com esse que permanece, com esse que é fiel, com esse que volta para agradecer. Louvado seja Deus. O encontro com Cristo
necessariamente tem que produzir mudanças na nossa vida e no nosso caráter, como produziu na vida de Zaqueu e tantos outros aí. Vejam o que diz Levítico 19:2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E o que é ser santo? Será que por acaso é ficar lá no pedestal, sem se manifestar, ficar em cima do muro, deixar de ter contato com as pessoas, com os parentes, os amigos? Será que ser santo é não visitar mais a família, porque eles bebem, porque eles fumam? Queridos, nós é que temos que dar bom testemunho. E afastar a família não é um bom testemunho, é péssimo. É o nosso testemunho que tem que ser de santidade. A transformação nos torna livres em Cristo. Estando nós na igreja ou em qualquer outro lugar, nós somos livres para dizer não ao pecado. Ser santo é ser separado justamente do pecado, das coisas erradas que se fazia antes. É viver no mundo sem se contaminar com as coisas do mundo. Mas não adianta, nós vivemos no mundo, queridos. Ai, eu não vou me contaminar com as coisas do mundo. Como que você vai fazer isso? Me fala. Porque nós vivemos no mundo. E é lá que nós temos que dar testemunho. Aqui nós nos fortalecemos. Aqui nós aprendemos de como ser santo lá fora. Eu sempre gosto de citar a história da garça, que ela vive nos pântanos, nos lodos, mas as suas plumas estão sempre alvas, sempre limpas. Ela vive nos pântanos, mas não permite que o pântano suje as suas plumas. E é assim que tem que ser, igreja. Você tem uma vida transformada. Você é luz nesse mundo. Você tem que ir lá fora para brilhar. E nada lá de fora pode sujar as suas vestes. Você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Aleluia! Aleluia! Outro exemplo de mudança e transformação. Antes da graça ao alcançar Jacó. Significa enganador, mentiroso, trapaceiro. Depois de ser alcançado por Deus, Israel. Olha que maravilhoso. Significa campeão com Deus, príncipe de Deus. É isso. Ele queria a bênção de Deus e ele não desistiu dela. Não desista da bênção de Deus, queridos. Ele queria a bênção, queria mudança, queria transformação e lutou por isso. Vamos continuar lutando, igreja. Quer resultado diferente? Faça diferente. A frase mais citada pelo pastor Silas, quem sabe ergue a mão. Mais do mesmo te deixa no mesmo lugar. É a frase mais citada. Em todas as falas do pastor Silas, ele tem falado isso. Querido, você quer mudança? Quantas pessoas querem um resultado diferente, mas se recusam a fazer ou aceitar as mudanças? Não mudam a rota, não mudam de atitude, não mudam a forma de pensar e de agir. Mude para que os resultados mudem. Não deixe a sua bênção escapar. Jacó não deixou.
Nós precisamos mudar as atitudes que não agradam a Deus. Atitudes que entristecem o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui chegando no final já de 2023. Ó, esse ano, abreviação dos dias, né? E que esta palavra sobre esse Deus que transforma possa fazer diferença na sua vida hoje. E que te leve a outro nível, a um novo ano diferente, um futuro diferente, amém? Quantos querem aqui? Quantos querem? Eu quero. Aleluia. E quero encerrar com mais um exemplo de transformação. Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos. A Bíblia diz que ele assolava a igreja, entrava pelas casas e arrastava homens e mulheres e encarcerava nas prisões. Ele consentiu na morte de Estevão, mas a graça, a maravilhosa graça, o alcançou no caminho de Damasco. Uma luz muito forte brilhou ao redor dele e fez com que ele caísse por terra, caísse do cavalo. E é assim, se precisar, para você entender, o que precisa acontecer para você entender o amor de Deus? Deus não mede esforços para alcançar o coração dos seus, daqueles pelo qual Ele derramou o seu sangue na cruz. E ele cai do cavalo, e uma voz lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, atônito, depois do tombão, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Por aqui nós podemos ver que a luta não é nossa, que existe uma batalha espiritual, mas é o Senhor quem vai à frente. Que nós não precisamos dar a nossa cara a tapa, não, porque Jesus pagou um alto preço por mim e por você. A partir dali, ele segue as orientações de Jesus e inicia o seu processo de mudança, e até de nome, Saulo para Paulo. Um processo rápido, eficaz, extraordinário. Ele deixou um dos maiores legados para a igreja de todos os tempos. Sua vida pós-conversão, quem ele era, quem ele se tornou, seu testemunho, sua dedicação, seus escritos. Tudo demonstra o quanto Deus pode transformar uma vida que entende os seus propósitos. Transformou a minha e pode transformar a de qualquer pessoa que diga: eu creio. Essa igreja sabe de onde eu vim, sabe que eu era mãe de santo num terreiro, eu era um cavalo. Mas Deus tinha um plano para a minha vida. E esse plano era: não será mais cavalo, será ovelha, ovelha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que nós temos que ser em todo o tempo. Homens e mulheres que seguem a um pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer transformar vidas todos os dias, em todo o tempo, a todo momento. Basta que a pessoa aceite, clame.
Senhor, eu quero mudança. Porque para mim, para a vida que eu levava, ouvir dizer que existia um Deus que estava batendo a porta, que não iria me invadir jamais, fez muita diferença. Esse é o Deus que me respeita naquilo que Ele mesmo criou e que eu respeito por aquilo que Ele é. Esse Deus amoroso, esse Deus que compreende as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos defeitos, nos corrige, nos transforma. Esse é o Deus. O Espírito de Deus nos convida a desfrutarmos de uma vida transformada, igreja. Nada menos do que isso. Essa vida está disponível para nós por meio da fé em Jesus Cristo e da obediência à sua palavra. Uma vez que decidimos andar com o Senhor, nós não devemos voltar à velha vida. Jamais, jamais. Mas sim nos renovarmos continuamente em seu amor por nós. Amém? Vamos ficar em pé. Feche seus olhos e só ouça. Quantos entenderam a mensagem de Deus e querem abrir o coração para a transformação que Deus quer operar? Se é isso, você só erga a sua mão e fala: eu quero abrir o meu coração para Deus operar transformação. Quantos corações essa noite estão abertos a grandes transformações? Deus quer algo grande conosco. Saia do seu lugar, mas saia clamando: transforma-me, Senhor. Transforma a minha vida, transforma o meu ser, transforma a minha casa, a minha família, transforma, Senhor, os meus filhos, transforma, Senhor, os meus sonhos. Saia do seu lugar. Você que quer transformação na sua vida, nós não queremos encerrar esse ano e começar outro ano a mesma coisa. Mas isso exige que nós possamos dar passos de fé. Senhor, eu quero, e Deus quer também. Quantos querem viver os planos de Deus? Como Zaqueu, como Israel, Paulo. Tantos homens e mulheres que entenderam e se entregaram. Abriram o coração para o novo de Deus. Quantos querem hoje colocar a sua vida, a sua história, o seu caminhar nas mãos do Senhor? Quantos precisam abandonar coisas do passado? Se você está neste lugar e precisa abandonar coisas do passado, a palavra disse: hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureçam o seu coração. Quantos precisam de força? Senhor, me dá força. Quantos precisam de saúde? Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Quantos precisam de força para não desistir? Me ajuda, Senhor. Transforma a minha vida, Senhor. Deus está neste lugar. Você que vai ficar aí no seu lugar, se puder se ajoelhar, se puder, fale com Deus. Fale com Deus. Você que está em casa, que está nos acompanhando, esse é o momento de nós vencermos batalhas, porque há batalhas na nossa vida que nós não vencemos em pé.
mas vencemos de joelho, clamando nos pés do Senhor. Amado Deus e Pai, nós queremos nessa noite mais uma vez te glorificar. Queremos te agradecer pelo teu amor, o teu cuidado, a tua graça, a tua misericórdia. Tu és o Deus que transforma. Para o Senhor não há impossíveis e nós cremos nisso, Senhor. Ó Deus, essa noite é a noite da transformação, é a noite da cura, é a noite da renovação da mente. Ó Deus, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada situação que seus filhos têm atravessado. Por isso nós clamamos, entra com a tua providência, visita cada lar aqui representado, visita o coração das pessoas que nos acompanham nas redes sociais, supre, amado Deus, todas as necessidades, sejam físicas, espirituais, materiais. Nós cremos na força do seu poder, por isso nos alegramos no Senhor, por isso nós nos levantamos firmes, sabendo que tu és um Deus vivo, que está conosco em todo o tempo. Por isso, te glorificamos, te bendizemos e te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja, aplauda o Senhor, igreja.